O Guarani deixa escapar a vitória, fica no empate em 2-2 com a equipe do Ipiranga, em pleno brinco de ouro, e irrita sua torcida. Vem comigo para o nosso pós-jogo. Fala, nação bugrina, amigos torcedores do Guarani e amigos torcedores de outros clubes que nos acompanham. Sou o Wendel, sejam muito bem-vindos a esse pós-jogo de Guarani 2 e Ipiranga 2, que foi realizado nesta segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026, no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. E para a gente não perder tempo, eu peço para vocês o Triple C. Comenta, curte, compartilha e se inscreva no canal. O Guarani ficou apenas no empate por 2-2 com o Ipiranga nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado impediu o Bugre de assumir a vice-liderança da competição. Com 27 pontos, a equipe campineira ocupa agora a 4ª colocação, 3 pontos atrás do Brusque, que é o líder. O Ipiranga, por sua vez, chegou a 25 pontos e mantém-se aí na 8ª posição, fechando a zona de classificação. Vivendo um momento muito irregular, com apenas uma vitória nas últimas 6 partidas, o Guarani teve novidades na escalação. O lateral Dudu fez a sua estreia, enquanto o zagueiro Jonathan Costa e o atacante Herbert voltaram após se recuperarem de lesão. A partida começou intensa, com muita marcação e também com muito contato físico desde os primeiros segundos. O Ipiranga criou a primeira oportunidade, encabeceada de Lucas Ramos, e passou por cima do gol. O Guarani respondeu rapidamente com Luca, que acertou uma finalização e passou muito perto da trave de Maticoli. Pouco depois, Carlos Eduardo cobrou falta com perigo e quase abriu o placar. O Bugre passou a controlar as ações ofensivas e acumulou oportunidades. Aos 21 minutos, Herbert tabelou com João Paulo e bateu de primeira novamente, levando perigo à meta gaúcha. A insistência finalmente foi premiada aos 31 minutos, quando Dudu apareceu bem dentro da área, recebeu o passe de Herbert e bateu rasteiro, vencendo o goleiro da equipe do Ipiranga, fazendo 1-0 para o Bugre. O Bugre continuou pressionando, Isaac teve a oportunidade de ampliar o placar, mas parou na defesa do goleiro adversário. O Ipiranga chegou a balançar as redes aos 39 minutos, após Alex Gonçalves ajeitar de cabeça e Léo Rafael completar para o gol. O lance, porém, foi anulado por impedimento, mantendo o 1-0 até o intervalo. O Guarani retornou ao segundo tempo sem a mesma intensidade dos 45 primeiros minutos, mas ainda controlava o andamento da partida. Herbert criou boa oportunidade logo no início, defendida por Maticoli. Aos 9 minutos, entretanto, o goleiro visitante não conseguiu evitar o segundo gol. Renan Castro cruzou de primeira e Maurício Antônio apareceu no meio da área para cabecear firme, aumentando a vantagem do Bugre 2-0. O Ipiranga reagiu e buscou o empate, e o segundo gol mudou completamente o cenário da partida naquele momento, né? O Ipiranga passou a ser um pouco mais incisivo, a se lançar um pouco mais para o ataque. Conseguiu descontar aos 18 minutos. Cleiton encontrou Pedro Lucas chegando de trás e fez um cruzamento preciso. O atacante completou para as redes e reduziu a diferença. 2-1 Guarani até esse momento. O empate veio apenas 4 minutos depois. Lucas Ramon encontrou espaço na intermediária, arriscou um potente chute e o Kaique França aceitou, hein? 2-2 no placar, e nos minutos finais o Guarani voltou a tentar pressionar a equipe do Ipiranga, tentando aí o terceiro gol, mas encontrou o Ipiranga um pouco mais fechado e disposto a segurar o resultado. A equipe gaúcha recuou suas linhas, chegou a formar uma defesa com 5 jogadores e conseguiu administrar o empate até o apito final.
O resultado deixa um gosto amargo para o Bugre, que abriu 2 gols de vantagem em casa, mas não conseguiu sustentar o resultado. Com mais 2 pontos que escaparam, o Guarani permanece na 4ª colocação e terá de buscar a recuperação nas próximas 2 rodadas, na continuação da competição. Vamos às notas dos jogadores que atuaram nesta partida. Kaique França, 3,5 uma noite aí decepcionante para a torcida bugrina. Não teve trabalho excessivo durante parte do jogo, mas justamente no momento em que precisava aparecer, ele falhou. O chute de Lucas Ramon foi forte, mas Kaique estava em condições de defender e não fez a defesa. Nota baixa justamente aí pelo segundo gol. Dudu, nota 7, estreou com personalidade, atacou bem o espaço, participou ofensivamente e marcou o primeiro gol do Guarani. Foi uma das boas notícias da noite. Saiu valorizado aí pelo que fez, né? Não pelo resultado. Maurício Antônio, nota 5, foi um dos poucos que demonstrou personalidade nos momentos importantes, marcou o segundo gol e teve boa presença defensiva. Não conseguiu, porém, impedir o apagão coletivo que permitiu a reação do Ipiranga. Jonathan Costa, nota 5, retornou ao time, mas não transmitiu segurança que a torcida esperava, né? O setor defensivo perdeu completamente a organização depois do primeiro gol do Ipiranga. Não foi o único responsável, mas também não conseguiu liderar a reação defensiva. Renan Castro, nota 5,5, teve participação importante no segundo gol, com o cruzamento aí para Maurício Antônio. Foi útil no apoio, mas caiu de produção no momento em que o Guarani mais precisava de equilíbrio. Luiz Otávio, nota 5, foi combativo, mas insuficiente ali na proteção defensiva. Quando o Ipiranga acelerou o meio, perdeu a capacidade de concentração. Precisava ter sido mais agressivo na marcação. Carlos Eduardo, 2,5. Foi horrível, infelizmente. Pouco produtivo, lento na tomada de decisão, sem qualidade suficiente na distribuição e muito abaixo do nível exigido de um jogador responsável por organizar o meio-campo. Depois do 2-0, deveria ter ajudado o Guarani a controlar a partida, não conseguiu. Foi um dos pontos mais fracos do time. Isaac, nota 4, começou participativo e teve a oportunidade de marcar. Depois disso, desapareceu. Sentiu fisicamente a partida e passou a errar passes, cruzamentos, justamente quando o Guarani precisava conservar um pouco da posse e diminuir o espaço do time adversário. O Hélio deveria ter percebido isso um pouco antes, né? João Paulo, nota 6, teve bons momentos na articulação e participou de combinações interessantes com o Herbert, mas faltou protagonismo no segundo tempo. Em uma partida dessa importância, precisava assumir mais responsabilidades quando o Guarani começou a perder o controle. Inclusive, eu acho que é isso que está faltando, né? Tá faltando um jogador protagonista aí na equipe do Guarani. Herbert, 7,5, melhor jogador do Guarani, foi participativo, agressivo, criou oportunidades e participou diretamente do primeiro gol. Foi uma ameaça constante ao Ipiranga. Se o restante do time tivesse acompanhado o nível, principalmente de vontade ali do Herbert, provavelmente o resultado teria sido outro. Luca, nota 3,5, teve uma excelente oportunidade no primeiro tempo, acertou a trave, mostrou movimentação, disposição, mas faltou transformar presença ofensiva em gol mais uma vez. O técnico Hélio Cizenando, nota 3,5, ele tem crédito por ter montado um Guarani que foi superior durante boa parte da partida, mas o treinador também precisa assumir a sua parcela de responsabilidade. O time abriu 2-0, sofreu 2 gols em 4 minutos. Isso não pode ser tratado simplesmente como um acidente, vamos dizer assim. O treinador demorou para mexer no meio-campo, não conseguiu impedir a queda física dos jogadores importantes
e não encontrou resposta imediata para a reação adversária. O Guarani precisava de mudança antes do empate e essa mudança demorou. As notas dos suplentes: Inayan, nota 2, entrou, não conseguiu mudar o comportamento defensivo da equipe. Em um momento em que o Guarani precisava fechar espaços, sua participação foi discreta. Acho que sem novidades, né? William Farias, nota 4, voltando de contusão, entrou sem ritmo, foi lento para um momento que exigia intensidade, pouca participação, pouca dinâmica e pouca capacidade de ajudar o Guarani a recuperar o controle do meio-campo, ou seja, infelizmente não funcionou. Matheus Guilherme, nota 3,5, entrou para tentar modificar a dinâmica da equipe, mas teve pouca influência. Não conseguiu acrescentar velocidade nem criatividade suficiente. Cauã Jesus, nota 3,5, participação apagada, entrou em um momento no qual o Guarani precisava encontrar alternativas ofensivas, mas não conseguiu produzir o suficiente para mudar o jogo. É umas tomadas de decisão que, nossa, de doer mesmo, hein? Neto Costa, nota 2, mais uma atuação que não convence ninguém, entrou e praticamente não acrescentou nada, não conseguiu incomodar a defesa adversária, não mudou o ritmo do ataque e não justificou a aposta. Para o torcedor fica a pergunta: o que é que o Neto Costa realmente entrega ao Guarani quando entra em campo? Hoje a resposta foi muito pouco. As notas da arbitragem: Angleison Marcos Vieira Monteiro, de Rondônia, isso mesmo, nota 6, ele não foi o problema do Guarani, tá? O jogo teve contato físico, disputas fortes em momentos de tensão, mas o árbitro conseguiu conduzir a partida sem interferência decisiva no resultado. O Bugre não pode colocar o empate na conta da arbitragem. Teve um lance reclamado de pênalti, até que me corrija, né? Eu preciso rever. Eu acredito que foi fora da área, mas fica o registro. O assistente número 1, Joverton Wesley de Souza Lima, também de Rondônia, nota 6. Atuação discreta e sem influência determinante no resultado. Não há motivo para responsabilizá-lo pelo tropeço do Bugre. E o assistente número 2, Alexandro Quadros Tome, de Roraima, nota 6, também teve atuação dentro da normalidade, sem erros decisivos que possam justificar o resultado. Agora o Bugre volta a campo no próximo sábado, 22 de agosto, às 17 horas, para enfrentar a equipe do Botafogo da Paraíba, o Belo, no estádio Almeidão. Guarani 2 e Ipiranga 2 pelo Campeonato Brasileiro Série C 2026, 17ª rodada, nesta segunda-feira, 17 de agosto, às 20 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Teve a arbitragem de Agleison Marcos Vieira Monteiro, de Rondônia, e Joverton Wesley de Souza Lima, também de Rondônia, além de o segundo assistente, Alexandro Quadros Tome, de Roraima. Os gols do Guarani marcados no primeiro tempo por Dudu aos 31 e Maurício aos 9 do segundo tempo, e os gols do Ipiranga apenas no segundo tempo, Pedro Lucas aos 18 e Lucas Ramon aos 22, fechando o placar. O público foi de 4.616 torcedores, e o Guarani atuou hoje com os seguintes atletas: Kaique França, Dudu, depois Inayan, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Renan Castro, Luiz Otávio, depois William Farias, Carlos Eduardo, Isaac, depois Matheus Guilherme e João Paulo, Herbert, depois Cauã Jesus e Luca, depois Neto Costa, o técnico Hélio Cizenando. Olha, não é exagero dizer isso, mas o Guarani teve um futebol para vencer. Criou, atacou, marcou 2 vezes e chegou a controlar a partida. Mas a Série C não dá para dar esses vacilos, né? Como a molecada diz, não dá para dar essa ramelada, né? O Bugre conseguiu fazer o mais difícil, construir uma vantagem de 2 gols na partida. Depois fez o mais preocupante, entregou essa vantagem
em apenas 4 minutos. O primeiro gol do Ipiranga nasce de uma falha coletiva do sistema defensivo bugrino e o segundo acontece depois do adversário receber liberdade excessiva no meio de campo para finalizar de fora da área, de muito longe, com uma defesa que não encurtou o espaço e o goleiro que poderia ter evitado o gol. O torcedor bugrino sai do brinco de ouro com uma pergunta inevitável. Como um time estava vencendo por 2-0 até os 18 do segundo tempo e consegue permitir o empate tão rapidamente? O Guarani segue vivo e tem qualidade para avançar, mas se quiser chegar forte ao quadrangular decisivo, precisa urgentemente corrigir esse tipo de comportamento, porque talento eu acho que o time até tem, principalmente olhando aí as outras equipes do campeonato. Mas o que está faltando é organização, concentração, malandragem um pouquinho também de colocar a bola debaixo do braço e segurar o jogo, né? Maturidade para matar o jogo quando a vitória está nas mãos, como aconteceu aí em outros jogos. Mas é isso, né? A reta final da Série C pode fazer aí toda a diferença e precisamos classificar. Que esses pontos perdidos no Brinco de Ouro sejam reembolsados no próximo jogo fora de casa, é isso que nós esperamos. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, é muito importante pra gente, inscreva-se no canal, ative o sininho e também compartilhe com seus amigos, familiares, parentes, todo mundo, pra gente crescer cada vez mais depressa, sempre falando do Guarani. Ó, é frustrante, né? Hoje é frustrante. Pela paz no futebol, avante meu bugre, hoje sempre Guarani. Ninguém apaga a nossa estrela, ninguém apaga a nossa história. Tendo mais novidades, eu volto. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção, pela companhia, pela paciência. E não é fácil, hein? Não é fácil ser bugrino. Grande abraço, fui.